7 horas mais 1 minuto. E amanhã, belo horário, hein, meu caro Pedro Ramiro? Já te dou boa sorte. 9 da noite, no Maracanã, tem Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O que esperar desse timão que tá bem na Sul-Americana, mas no Brasileiro a parada é outra, né? A parada tá mais complicada. O Corinthians é o 17º, pega o Fluminense, que é o 18º. Pois é, Solera. O Corinthians que jogará amanhã às 9 horas da noite. O horáriozinho tranquilo que a CBF coloca, hein? Pra todo mundo, né? Pro torcedor, até pro torcedor não é tão ruim assim pra alguns, né? Alguns gostam da night e tal, mas pra outros também fica meio puxado esse horário. Pra mim o melhor horário do mundo é às 4 da tarde, independentemente se for sábado ou domingo. Que aí todo mundo chega, tudo tranquilo, tudo certo. O fato é que o Corinthians vai a campo e aí teve uma boa notícia, ou não para alguns, hoje, que o Yuri Alberto voltou a trabalhar no campo, tem fazendo aquele trabalho de transição física. Ele passou por uma cirurgia de retirada da vesícula e o Yuri Alberto era uma dúvida pelas próximas semanas. A tendência era de que ele voltasse só daqui 2 semanas. Ele tinha previsão de 1 mês mais ou menos de tratamento. Mas o Yuri Alberto, até o Vitor Pereira falou uma vez, o Yuri Alberto, abre aspas, é um animal, fecha aspas, porque eu digo animal na força física, explosão física. Você pode não gostar dele jogando bola e tem muita gente que tem críticas e tal, e tá tudo certo, mas fisicamente o Yuri Alberto sempre é muito acima. A gente lembra até naquela lesão que ele teve contra o Palmeiras uma vez, que ele teve um problema ali na região da coluna e tudo mais. E ele se recuperou rapidamente. Rapidamente ele se recuperou, então é um atleta que tem essa força física, essa explosão toda. Ele deve voltar a ficar à disposição só na semana que vem, mas já está fazendo o trabalho de transição física quase 100%. O Yuri Alberto, o atacante que, apesar das críticas, é o centroavante do Corinthians na temporada. São 16 gols marcados. O Yuri Alberto colocou a bola na rede nessas oportunidades. Além disso, o Timão vai poder contar com a volta do Igor Coronado. O Coronado volta a ficar à disposição. Ele já tinha voltado justamente no jogo contra o Bragantino na última terça-feira, mas no Brasileirão ele tinha ficado fora contra o Bragantino também no último domingo. Então ele volta a ficar à disposição. Tá 100% já com relação à suspensão automática que cumpriu. O Corinthians vai poder contar com o Coronado. Agora, o Ramon Dias tem testado alguns times, uma formação diferente, um esquema tático diferente. Na verdade, o esquema tático não, colocado alguns nomes ali diferentes para tentar atuar, como ele fez até contra o Bragantino agora recentemente. Ele testou o Pedro Raul e tudo mais. Ele deve testar outros jogadores contra essa equipe do Fluminense. Até passando uma provável escalação do Timão, que tem Hugo Souza e 3 zagueiros, Kaká, André Ramalho e Félix Torres. Além do lateral direito, ou ala direita, o ala direito Mateuzinho, a dupla de volantes Rian, Charles e Matheus Bidu na esquerda. Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul. Então ele deve meio que só mudar ali com relação ao André Ramalho, manter o Pedro Raul e o Thales Magno. É isso que ele fez no último treinamento. Ele chegou a mesclar a equipe com outras peças, com o Bidon, o Coronado, o Giovani e Pedro Henrique, mas inicialmente acaba tirando até o Giovani para colocar o Rodrigo Garro. Muita gente até achava, o Giovani tem que ficar e tal, mas vamos ver. O último treinamento feito pelo Ramon Dias colocou o Giovani no banco de reservas e deu espaço ao Thales Magno. Você disse que o Thales Magno foi apresentado, Soler, e de fato foi apresentado, teve uma apresentação bastante emocionante. É um jogador que chegou por empréstimo de 1 ano, um atleta que estava no New York City, dos Estados Unidos, chega por empréstimo de 1 ano, por cerca de 9 milhões de reais neste empréstimo e opção de compra pouco mais de 50 milhões de reais. É um atleta caro, vai dependendo do desempenho dele, vamos ver se até julho do ano que vem ele já vai estar, vai continuar jogando bem, tem 2 jogos, 2 gols e tudo mais, vai depender muito do desempenho dele. Agora, o Corinthians tem trabalhado para garantir um atleta. O Hugo também é empréstimo, né? É isso que eu ia citar agora. O Corinthians tem trabalhado para ter o Hugo Souza, porque é um goleiro de 4,7 milhões de reais para compra fixa. O Corinthians a preço do Carlos Miguel, mais ou menos. Na verdade, o Carlos Miguel foi 4 milhões de euros, né? O é verdade, Hugo, 4 milhões e meio de reais, né? Tá certo. É um preço baixo, né? Porque o Hugo tem desempenhado e porque o Corinthians tem pagado. Falando de um jeito bem grosseiro,
É 2 jogos na Neoquímica Arena, tá pago. É, De jeito exatamente. bem grosseiro, é óbvio, tem todos os impostos, as questões, pá, piriri, pororó, mas de um jeito bem grosseiro, é isso, né? É o valor da classificação na Copa do Brasil. Isso. O Corinthians se classificou na Copa do Brasil, garantiu 4,5 milhões de reais, é o valor que vai ter que pagar pra ter o Hugo Souza. E ele pegou um penal, né? Pegou o pênalti. O problema é, né? O Corinthians, além de ter de contratar jogador, ainda tem que pagar o que contratou e deve ainda, né? E não concretizou o pagamento. É o caso do Ranieri, por exemplo. O Corinthians está devendo 400 mil euros pro Cuiabá, e o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, já foi cobrado, dizendo que acionou a CBF, né? Dizendo que acha que sofreu um calote do Corinthians. Então, o Cristiano Dresch já acionou a CBF e vamos ver o que acontece com relação a esse assunto. Enquanto isso, o Corinthians contrata Héctor Hernández, atacante espanhol que estava sem custos, e fechou a contratação do Héctor Hernández, de 28 anos, que estava no Chaves de Portugal. Que mal lhe pergunte, Ah, quem é esse cidadão? você sabe que eu tenho até uma certa dificuldade, porque eu nunca vi Os caras o do Héctor Corinthians estão Hernández. brincando de jogar futebol manager. Sabe quando você vai procura lá, você tá sem dinheiro e você procura lá jogadores que estão Free sem agent. time? Tipo, os caras estão ali, você vê lá o cara, não sei, cara, é inacreditável o Corinthians contratar esse cara. Ele tava no Chaves de Portugal, o Chaves que era... No EAFC ele tem o overall 72, né? Aí, ó. Ele era do Chaves de Portugal. É o mesmo time que o Hugo Souza tava. Não sei se foi indicação do Hugo Souza e tudo mais, mas ele teve algumas passagens. Ele foi revelado pelo Atlético de Madrid. Só que no Atlético de Madrid ele fez 23 jogos. 20 jogos, aliás. Marcou um gol. E aí depois ele foi pro Málaga, teve passagem para outros times da Espanha e tá 2 anos no Chaves. Na última temporada, 34 jogos, 14 gols e 1 assistência. Números já abaixo até do próprio Yuri Alberto, no futebol de Portugal, né? Cara, pelo amor de Deus. Futebol Não de é Portugal. possível isso. Cara, não tem o menor cabimento, sabe? O Corinthians não conseguir mapear jogadores que a gente tem uma noção maior, cara. Eu tô usando esse exemplo do Gé da Ponte Preta, né? Que não é nenhum jogador brilhante. Mas, cara, não é possível que você vai buscar um cara que você vai ter que pagar em euro. Aí faz uma conta básica. Quanto que esse cara vem ganhar no Brasil? Pouco não é, né? Não, assim, eu falei aqui, o Bruno achou exagerado. 100 mil euros. Ah, Você acha que ele vem ganhando menos ou mais que isso? acho que mais que isso. Mais? Acho que por Então aí. ele vem ganhando R$1 milhão por mês? Por aí. Cara, não... Porque 100 mil euros pro cara que tava fora do país é pouco. Você acha que um cara desse ganha 100 mil euros no Chaves de Ele tá Portugal? desempregado lá no Eu Chaves. acho que não, cara. Não sei, ele tem passagens por clubes grandes, até relativamente grandes, assim, de... Não, a passagem dele no Atlético No de Madrid não dá Málaga. nem pra É. comparar, porque ele era um cara da base, né? Então ele Sim. devia ganhar ali bem pouco. Mas ele teve passagem pelo Málaga e tal, não sei. Eu não sei, com relação a valores de salários, eu não sei, mas eu acho que pouco ele não vai ganhar. Porque o cara que sai da Europa, um espanhol, pra sair da Europa, pra vir pro Brasil, pra ganhar pouco, eu acho muito difícil. Querendo ou não, apesar dele ter caído de divisão, ele tava na primeira divisão do futebol português. Não sei qual que é o salário Horrível. médio. Que é horrível, Ó, mas... De acordo com o Transfer Market, era estipulado que ele ganhava 163 mil euros Meu Deus. de salário mês. Cara, o Corinthians pega um cara na Série B, vai ganhar 1/3 disso e vai ser mais útil. É Mas você inacreditável. pega até o próprio Eric Pulga, que tava no Sim. Ceará, que tá no Ceará. Pô, o moleque é bom, cara. O moleque é diferenciado. Mas o Corinthians não conseguiu negociar, o Ceará não quis liberar e tal. Eu não sei, assim. Pode ser que ele calhe a nossa boca? Pode ser que ele eu acho seja difícil. É difícil, mas pode ser que ele seja um Verrete, que ele seja um Germancano, sei lá, Não né? tem como. Isso pode acontecer. Como assim? O Corinthians não conseguiu detectar há alguns anos o Mastriani, não conseguiu detectar um O Lucero. Cano foi oferecido ao Corinthians. Um Cano. Ele sai do Vasco. Cara, os dirigentes do Corinthians, o Hugo, sei lá, né, que é goleiro, não tinha que estar indicando o jogador, né, um ótimo goleiro, mas cada um na sua função. O goleiro que indicava jogador, ele normalmente complicava o time dele, que era o Marcos. Ele indicou o goleiro Tadeu, quer dizer, o atacante Tadeu. E aí, pro Marcos, ele chegou a indicar, ele chegou a falar, né, o Rafael Alemão ia ser o sucessor dele, o Rafael Alemão depois foi pro Marília.
É isso, né? Às vezes o goleiro ele é muito bom, mas É, como melhor olheiro, cada ele um na sua. Então assim, cara, da onde que você faz ali, o Cifute? Gente, ninguém assiste os jogos. do isso. Chaves de Portugal. Você É, me pergunta assim, nem você o gosta- Kiko o que assiste. você acha do Hector Hernandes? Eu falo, pô, um baita jogador, mas eu nunca vi uma partida dele, né? Tipo assim, é isso. E eu falo a Não tem mesma como- coisa, não eu tem falo ao como eu contrário, eu falar. falo, é um péssimo jogador, eu nunca vi uma partida dele. Não tem como eu falar, não tem como eu julgar, cara. Porque assim, até do José Martínez, que é o outro que tá sendo. Que vai fechar. que Mas é fechou um cara com o que tá na Corinthians. seleção da Venezuela. Tudo bem, mas assim, beleza, ele fez 30 jogos ao todo na seleção venezuelana. E não é todo jogo da seleção venezuelana que a gente vê, tá tudo certo. Ele teve na Copa América, tudo bem. Mas assim, ele joga no New York City dos Estados Unidos. Foi o único time, abre aspas, de mais expressão. Depois ele passou pelos clubes pequenos do futebol venezuelano. Eu confesso que se eu ouvir 2 ou 1 jogo desse cara é muito. Que provavelmente passou desapercebido. Exato, exato. Então, assim, é difícil você se basear nessas contratações. É diferente do que a gente falava, por exemplo, do Felipe Anderson no Palmeiras. É muito diferente. O Felipe Anderson você conhece, o cara tá no auge ali no futebol da Lazio e tudo mais. É muito diferente. É diferente do próprio São Paulo trazendo o Marcos Vinícius, né? O volante. Marcos Antônio. Marcos Antônio. É diferente você trazer o Marcos Antônio. Porque é um cara que você já viu. Até o próprio Juan, que tava na Sassuolo. Sim. O futebol italiano, apesar da Sassuolo não estar na melhor das fases, você conhece que ele jogou no futebol brasileiro, jogou no Grêmio e tudo mais. Você pode ter um pré-julgamento com relação a isso. Mas com esses caras, cara, vou ser bem sincero, eu não faço ideia. Como o José Martínez joga, como o Hector Hernandes joga. Agora também existe a possibilidade do Carilho. Esse é um atacante até um pouco mais conhecido, que ele atuou em times maiores do futebol espanhol e hoje está no Estudiantes da Argentina. O Corinthians está negociando com ele, mas o Estudiantes não quer liberar. É argentino, 33 anos, conversou com o Ramon Dias, tem vontade de vir ao Corinthians, mas por enquanto nada fechado. Então são esses nomes que o Corinthians negocia no mercado da bola. E a gente já volta pra